Amados irmãos e irmãs, exultai no Senhor nossa força. Salmo 80. E é com alegria que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E na luz da palavra desta segunda-feira, nós iremos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21, que vai trazer dois acontecimentos importantes. Primeiro, a morte de João Batista, que era primo de Jesus. Segundo, o olhar de compaixão de Jesus ao ver aquela multidão. E no Evangelho, inicia-se quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco a um lugar deserto e afastado. Lógico que Mateus não narra aqui o sentimento de dor de Jesus pela morte de João Batista, mas temos a impressão, que Jesus, assim como com a morte de Lázaro, quando ele chorou, também Jesus, ele teve esse sentimento, porque João Batista foi aquele que abriu os caminhos do Senhor, anunciou, a vinda do Senhor. Isso aí nós temos como certeza nos evangelhos que narram esse acontecimento. E ele se retira, Claro, é o primeiro sentimento que a gente tem quando estamos profundamente, com algum sentimento de dor, desta vida. E Jesus não era diferente, Ele não é como muitos que fazem de conta que isso não é comigo. Jesus, ele não é assim, Ele não nos ensina também a ser assim, E nós vemos aí nessa narrativa, que esse primeiro acontecimento acontece o banquete da morte, onde Herodes ele realiza aquela festa e Herodíades, filha de Herodíades, pede a cabeça de João Batista. Ele concede, e como prêmio é dado a cabeça de João Batista na bandeja. Mas nós vamos adentrar-nos no segundo acontecimento. Depois disso, o Evangelho diz, no versículo 14: ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: traze-os aqui. Jesus mandou as multidões se assentarem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões, todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como houve o banquete da morte, aqui nós nos deparamos com o banquete da vida,
a realização do milagre, né, que nós conhecemos, a multiplicação dos pães, né? Retrata os sentimentos de Jesus. É o mesmo sentimento que Ele quer que nós tenhamos como seguidor deles, né? Que nós tenhamos compaixão do nosso próximo, da dor daqueles que necessitam, né, de um olhar mais profundo. Mas nós vamos ver e olhar o nosso irmão se nós olharmos com o olhar de Jesus, né? E quando é que nós vamos olhar com esse olhar? Quando nós estamos em profunda intimidade com Ele, né? Na oração, na comunhão, na partilha, né? Na Eucaristia, distribuindo os nossos dons como serviço. Nós podemos ter esse sentimento, esse olhar de compaixão. Muitas vezes as pessoas vêm ao nosso encontro em busca não do alimento do corpo, mas do alimento espiritual, né? E se nós estamos em intimidade com esse Deus, né, que nos salva, com certeza a gente vai também ter esse olhar, né? Sentar-se na relva, né, na grama. Quando nós estamos passando por dificuldades, né, na família, no grupo de oração, em qualquer outro sentimento que nós estamos vivendo, né, acontecimento, nós precisamos sentar, nós precisamos meditar, nós precisamos ouvir, nós precisamos escutar a palavra de Deus, nós precisamos traçar, né, estratégias e escutar a Deus. E assim vai acontecer a partilha, vai acontecer a multiplicação, né? Jesus vem saciar a nossa fome. Nós sabemos muito bem, quando experimentamos esse encontro com o Senhor, quando experimentamos o pão da palavra, experimentamos também, né, esse saciar de Deus em nossas vidas, né? O homem não vive só de pão, mas da palavra de Deus. É isso que nós necessitamos, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer, quer dizer, partilhar nossos dons, partilhar nossos talentos, né? E com a graça do Espírito Santo, nós vamos nos revestindo e seguindo os passos do Mestre. Como diz Luzia Santiago, né, da Canção Nova, ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer aos irmãos. E é verdade. Nós temos algo a oferecer sempre na nossa caminhada, mas se a luz de Jesus, se nós estivermos na luz do Senhor. É com alegria que partilho com todos vocês essa palavra e que ela faça primeiramente em mim, né? Que ela possa dar frutos em mim e em cada um de vocês, amados irmãos. Continuemos nossa caminhada reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora da Luz possa nos iluminar sempre. Um abraço.